um escudo invisível no céu capaz de bloquear mísseis intercontinentais, drones, ataques cibernéticos e até armas espaciais. Parece roteiro de Guerra nas Estrelas, mas é o que os Estados Unidos estão planejando com o Domo de Ouro, um sistema de defesa anunciado por Donald Trump recentemente. Mas por que os Estados Unidos estão apostando tão alto nesse projeto? Quanto vai custar essa tecnologia futurista? E o que países como China, Rússia e até o Brasil pensam disso? Hoje vamos destrinchar o Domo de Ouro, com todos os detalhes técnicos, históricos e geopolíticos que você precisa saber. Cola com a gente, porque essa história pode mudar o futuro da segurança global. Antes de falar do Domo de Ouro, para entender o porquê dos Estados Unidos criarem um projeto tão ousado, precisamos antes olhar um pouco para o passado. Nos últimos 20 anos, países como a Coreia do Norte, Irã e China avançaram muito no desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, os chamados ICBMs, e armas hipersônicas, capazes de atingir alvos a mais de 10.000 km em minutos. Essas armas mudaram o jogo da segurança global, e o Domo de Ouro é a resposta americana a essa nova realidade. Além disso, é preciso entender que as potências espaciais do mundo, como Rússia e China, já colocaram vários ativos militares e de inteligência em órbita desde a década de 60. Já atualmente, sob o ex-presidente Joe Biden, oficiais da Força Espacial dos Estados Unidos se manifestaram sobre a necessidade de maiores capacidades espaciais ofensivas devido a ameaças espaciais da Rússia e da China. Por exemplo, a Coreia do Norte, o míssil Hwasong-17, testado em março de 2022, tem alcance estimado de 15.000 km, o suficiente para atingir qualquer cidade dos Estados Unidos, como Nova York ou Los Angeles, em menos de 40 minutos. Ele pode carregar ogivas nucleares de até 1 megaton, 50 vezes mais potentes que a bomba de Hiroshima. Em 2024, a Coreia do Norte realizou 12 testes de mísseis balísticos, um recorde, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. O Irã também está na jogada. O seu míssil Khorramshahr 4, testado em 2023, tem alcance de 2.000 km e pode carregar ogivas de 1,5 toneladas. Em janeiro de 2024, o Irã lançou o Qassem-Basir, um míssil hipersônico com velocidade de Mach 5 vezes a velocidade do som, projetado para escapar de defesas tradicionais. Esses avanços preocupam não só Israel, mas também aliado dos Estados Unidos na Europa e no Oriente Médio. A China é o maior desafio. O míssil DF-41, operacional desde 2017, pode carregar até 10 ogivas nucleares e atingir os Estados Unidos em 25 minutos, com alcance de 12.000 a 15.000 km. Em outubro de 2021, a China testou um míssil hipersônico que orbitou a Terra antes de atingir o alvo, uma façanha que pegou o Pentágono de surpresa. Segundo a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, a China planeja dobrar seu arsenal nuclear até 2030, chegando a 1.500 ogivas. Esses mísseis são rápidos, difíceis de rastrear e podem carregar armas nucleares, químicas ou convencionais. E é por isso que os Estados Unidos querem um escudo à prova de tudo. E é aí que entra o Domo de Ouro. Mas o que é o Domo de Ouro? O Domo de Ouro é um sistema de defesa aeroespacial anunciado em 2025 com a meta de proteger os Estados Unidos contra qualquer ameaça aérea ou espacial, de mísseis balísticos a drones, passando por satélites hostis e ataques cibernéticos. Não é uma única arma, mas uma rede integrada que combina tecnologias de ponta, satélites em órbita baixa, radares de alcance global, interceptores cibernéticos e inteligência artificial para detecção em tempo real. O Canadá já demonstrou interesse em participar do projeto e, dada sua importância, nada impede que aliados estratégicos como Taiwan, Reino Unido e Israel e outros também se integrem à iniciativa. Mas como ele funciona? Imagine uma constelação de 200 a 300 satélites equipados com sensores infravermelhos e lasers de alta potência, orbitando a 500 a 1.000 km de altitude. Esses satélites detectam o calor de um míssil lançado em qualquer canto do mundo, como os do sistema Aegis, complementam o rastreamento, enquanto interceptadores baseados em terra e no espaço, como os mísseis SM-3, destroem o alvo. A inteligência artificial treinada em trilhões de simulações, prevê trajetórias e coordena respostas em milissegundos. O projeto também inclui defesas contra ameaças futuras, como armas anti-satélites, as ASAT, e enxame de drones autônomos. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Domo de Ouro usará tecnologia ainda em desenvolvimento, como lasers de 1 megawatt para queimar mísseis em voo e sistemas de guerra eletrônica para neutralizar ataques cibernéticos. É um salto tecnológico que pode redefinir a defesa global. A inspiração no Domo de Ferro israelense. O Domo de Ouro não é por acaso, ele é inspirado no Domo de Ferro de Israel, um sistema que, desde 2011, intercepta foguetes de curto alcance, como os lançados de Gaza, com 90% de eficácia. Mas Israel também é referência em defesa de longo alcance, com o sistema Arrow, que opera em altitudes elevadas. Em novembro de 2023, Israel fez história ao usar o Iron 3 para interceptar um míssil balístico Houthi fora da atmosfera, a mais de 100 km de altitude, acima da linha de Karman. Em 18 de maio de 2025, outro míssil Houthi foi abatido pelo Iron 2
2 a 50 ou 70 km de altitude, demonstrando a capacidade de Israel de neutralizar ameaças na atmosfera superior. Enquanto o Domo de Ferro cobre ameaças locais, com alcance de 4 a 70 km, o Domo de Ouro quer proteger um continente inteiro, integrando a Força Espacial dos Estados Unidos, criada em 2019. Essa força já opera 77 satélites militares, segundo dados de 2024, e o Domo de Ouro pode expandir isso para uma rede de centenas de satélites, com sensores, lasers e até armas cinéticas, como projéteis que colidem com alvos a 7 km por segundo. A ideia é criar um escudo planetário que combine a precisão do domo com a escala global do sistema Arrow. Mas quanto ele vai custar? Agora vamos falar de dinheiro, porque esse projeto é caríssimo. Estimativas iniciais apontam um custo de 100 a 250 bilhões de dólares só para pesquisa, desenvolvimento e instalação inicial. Para ter uma ideia, o orçamento militar dos Estados Unidos em 2024 foi de 886, segundo o Instituto de Pesquisa da Paz de Estocolmo. Então esse valor é viável, mas ainda impressionante. Quebrando os custos, cerca de 50 bilhões iriam para pesquisa e desenvolvimento, incluindo inteligência artificial e lasers de alta potência. Outros 120 bilhões cobririam as construções e lançamento de satélites. A manutenção pode custar 80 bilhões na primeira década, considerando atualizações de softwares e substituição de satélites, que têm vida útil de 7 a 15 anos. Para comparar, o programa do caça F-35 já custou 428 bilhões de dólares até 2024, segundo o Government Accountability Office. O Domo de Ouro pode superar isso se incluir aliados como o Japão ou o Reino Unido, que já expressaram interesse. Críticos, como o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, alertam que custos podem triplicar devido a atrasos e complexidades, enquanto defensores dizem que o preço é justificado para deter ameaças como a China ou a Coreia do Norte. Então, como o mundo tem reagido a esse anúncio? O anúncio do Domo de Ouro agitou o cenário global. A China criticou o projeto, alegando que ele militariza o espaço, violando o tratado como o de 1967, que proíbe armas nucleares em órbita. A Rússia, que testou seu míssil Assat em 2021, disse que o Domo de Ouro desestabiliza o equilíbrio estratégico e promete desenvolver contramedidas. O Irã chamou o projeto de delírio imperialista, enquanto a Coreia do Norte acusou os Estados Unidos de tentar dominar o mundo. Até aliados estão divididos. O Japão, que sofre com testes de mísseis norte-coreanos, quer colaborar, inspirado pelo seu próprio sistema Aegis Ashore. Israel, com sua experiência com Domo de Ferro e o Arrow, já negocia parcerias. Países da OTAN, como a Alemanha e Reino Unido, apoiam a ideia, mas pedem clareza sobre os custos e riscos. Analistas do Instituto Brookings alertam para uma nova corrida armamentista espacial. O Domo de Ouro pode levar países a investir em armas orbitais, como lasers de 500 kW testados pela China em 2023, ou sistema de interferência eletrônica. Isso também aumenta a competição por minerais raros, como terras raras, usados em satélites, e por órbitas estratégicas que estão ficando congestionadas, segundo a União Internacional de Telecomunicações. E aí, o que você achou do Domo de Ouro? É o futuro da defesa ou uma aposta arriscada? É um investimento necessário dado ao avanço das tecnologias de mísseis ou é um exagero? Me diz o que você acha nos comentários, eu vou curtir cada um deles. E não se esqueça de curtir esse mergulho nos detalhes e deixar o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E se você quer entender mais sobre terras raras, clique nesse vídeo que está aparecendo na tela. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.